gente, boa noite. Bom, prazer estar aqui pela primeira vez com vocês. Acho que a Vanessa já deve ter falado um pouquinho sobre mim. Meu nome é Carolina Bottino, sou perita da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Entrei no mesmo concurso que a Vanessa em 2011. Só que, diferente da Vanessa, eu sou bióloga de formação. Fiz o mestrado na Fiocruz, terminei o doutorado esse ano no Inmetro. Então eu trabalho desde que eu entrei, desde 2013, desde o começo de 2013, já vão aí 6 anos e meio. Desde que eu entrei, eu trabalho no IPPGF, que é o Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense, que é o órgão da Polícia Civil que é responsável pelos exames de DNA da esfera criminal do Estado todo. Tá? É o único órgão do Estado que é responsável pelos exames de natureza criminal dessa parte de genética. Tá? Então, hoje eu vou trabalhar com vocês alguns assuntos relacionados a essa questão da genética. No último concurso que teve para odontologista, em 2011, aqui no Rio de Janeiro não foi cobrada essa parte de genética, mas é um conteúdo que costuma cair em outros estados, né? Em concursos de odontologista em outros estados sempre aparece. Então existe uma grande possibilidade de que no próximo concurso acabe aparecendo também, né? Então eu procurei fazer uma aula. Eu sei que é um tema que muitos de vocês provavelmente nunca ouviram falar, ou então vão resgatar alguma coisa da bioquímica básica lá, muito tempo atrás, primeiro, segundo período da faculdade. Então eu tentei trabalhar da forma mais mastigada possível. Eu sei que é um assunto que não faz parte da rotina de vocês. Então, a qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me questionar, tá? A gente está aqui para tentar trabalhar isso aí da melhor forma possível, menos traumática possível, tá? Vou eventualmente jogar uma sopa de letrinha em cima de vocês, de DNA, de PCR, de ATCG, de VNTR, de STR, vou jogar essa sopa de letrinha, mas prometo que eu vou traduzir todas elas para vocês, tá? Bom, então, fiz um pequeno resuminho dos tópicos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Todos eles estão na apostila, que já está com todo mundo, né? Só não tem as imagens, mas todo o conteúdo que eu passei aqui está na apostila já, só eventualmente alguma imagem, algum esquema que vocês queiram fazer. Só tem um slide que eu acabei esquecendo de colocar, é uma coisa bem pequena, uma informação bem pequena, mas que eu sinalizei aqui, então eu vou avisar para vocês quando tiver que fazer o adendozinho aí, que é um conteúdozinho pequenininho que eu acabei esquecendo de colocar no trabalho escrito. Mas eu vou sinalizar para vocês aqui, posso até dar um tempinho maior se vocês quiserem copiar o slide, tá? Bom, então a gente vai começar a aula falando de alguns conceitos básicos de biologia molecular. Vamos resgatar aí a bioquímica do primeiro e segundo período. Vamos tratar de aplicações do exame de DNA. Então, em que situações, dentro da investigação, que o exame de DNA ele pode ser útil. Vamos falar de coleta e armazenamento de amostras biológicas, que dentro das provas de odonto legal é o conteúdo que normalmente ele é mais cobrado, então é o que eu vou pedir maior atenção de vocês para essa parte de coleta e armazenamento de amostra biológica. Depois a gente passa para o exame de DNA propriamente dito. A gente vai falar de alguns marcadores genéticos de interesse forense. Então a gente vai falar de alguns marcadores, né, que são os locais genéticos que a gente analisa. Alguns que são aqueles chamados autossômicos, que estão nos cromossomos autossômicos, no nosso DNA nuclear, no nosso genoma das células. E vamos falar também um pouquinho de DNA mitocondrial, tá? Que também é um outro tipo de exame que também tem as suas utilidades dentro do contexto forense. Vamos falar de algumas técnicas de análise, como a PCR e a eletroforese. E o último assunto da nossa aula vai ser a parte de bancos de dados, de perfis genéticos, e vamos falar um pouquinho também do CODES, tá? Então, eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar de alguma coisa, porque, afinal de contas, DNA meio que está na moda, né? A gente escuta falar de DNA até em coisas que não tem nada a ver com DNA, tipo shampoo, tipo gasolina, né? Mas, também, para quem já gosta de um seriado de investigação,
muito provavelmente já ouviu falar de muitas coisas a respeito de DNA. Já ouviu falar de codes, já ouviu falar de perfil genético. Ah, porque a amostra coletada no lugar tal deu um match com suspeito de não sei das quantas, né? É um certo efeito CSI, né? Que o pessoal até estuda um pouco isso, que as pessoas acabaram se interessando muito por essa parte pericial aí do começo dos anos 2000 para cá. Mas, saindo um pouquinho da fantasia e entrando agora na realidade, o exame de DNA, de fato, ele, quando a gente pensa nos seriados americanos, tem uma boa dose de fantasia, né? O exame de DNA não fica pronto em 2 horas, mas também tem uma boa dose de realidade. E uma boa dose de realidade também, para quem tiver interesse, eu recomendo esses documentários aqui. Todos eles estão na Netflix, tá? Boa tarde. E todos eles, em maior ou menor medida, falam um pouco de DNA. De forma bem sucedida e de forma mal sucedida, né? Por exemplo, esse primeiro aqui, que é o documentário chamado Amanda Knox, eu não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre esse caso. Ele aconteceu na Itália, 2006, se eu não me engano, ou um pouquinho depois, não me lembro agora exatamente. Mas essa moça, Amanda Knox, ela era americana, estava fazendo intercâmbio na Itália e foi acusada, ela, junto com um namorado italiano, de ter assassinado uma colega de quarto dela, na época. E aí ela vivia dizendo que não tinha nada a ver com a história e tudo mais, e chegou a ser condenada na Itália por causa de uma evidência de DNA que foi mal interpretada. E depois acabou sendo absolvida, né? Mas é o que ela fala no... o slogan, né, do documentário, vamos dizer assim. Ou eu sou uma psicopata em pele de cordeiro, ou eu sou você. Porque poderia ter, da mesma forma como aconteceu com ela, poderia ter acontecido com qualquer um, né? Tem também esse seriado aqui, que conta a história do caso O.J. Simpson, que aconteceu em 92. O.J. Simpson, um jogador de futebol americano, foi acusado de matar a ex-mulher e um suposto amante dela. Na época, 1992, estava surgindo a tecnologia de DNA e tal, era tudo muita novidade. E na época, evidências que pareciam acima de qualquer suspeita, com um bom advogado, foram meio que derrubadas, né? Então, esse seriado, ele mostra de uma forma bem, assim, bem interessante como que foi esse processo. É um espetáculo, tem o Cuba Gooding Jr., tem uma série de atores aí famosos, então recomendo bastante. Esse outro seriado aqui, Inocente, uma história real de crime e injustiça, ele conta a história de 2 casos reais que aconteceram numa cidade dos Estados Unidos, onde pessoas que foram condenadas injustamente na década de 70, 80, tiveram seus casos revisados e chegaram a ganhar a liberdade graças aos exames de DNA que não estavam disponíveis na época. E aí isso plantou a semente do chamado Innocence Project, que tem hoje nos Estados Unidos, que é um programa de revisão de sentenças, principalmente de condenados à morte, em casos onde os exames de DNA não estavam disponíveis na época. Então esse Innocence Project ele já soltou aí uma centena de pessoas, graças a essas revisões que eles passaram a fazer. Provas Suspeitas é um seriado que em cada episódio eles discutem também interpretações mal feitas de provas criminais. Então, um dos episódios fala também de exame de DNA. E o desaparecimento de Madeleine McCann, alguém já deve ter ouvido também falar dessa história. Se eu não me engano, aconteceu em 2009 ou 2010. A família McCann, uma família inglesa, estava passando férias em Praia da Luz, em Portugal. Um casal com 3 filhos, né? A Madeleine na época tinha 3 anos, eles tinham um casal de gêmeos de 1 ano e pouquinho, e a Madeleine sumiu. Até hoje não se sabe o que aconteceu com ela. Algumas teorias dizem que ela foi sequestrada, que ela foi morta, mas enfim, seja como for, ela até hoje nunca foi achada nem viva nem morta, ninguém sabe o que aconteceu. E algumas evidências de DNA foram usadas nesse caso, principalmente para inocentar os pais de terem algum envolvimento no sumiço da filha. Então, para quem estiver naquele momento querendo desanuviar dos estudos e liga na Netflix e fica passando sem saber o que assistir,
recomendo esses documentários, esse seriado, vai valer a pena, tá? Bom, e em todo esse contexto, em algum momento foi usado uma evidência de DNA. E a evidência de DNA, ela pode se aplicar em algumas situações um pouco específicas. Existe esse diagrama, que ele é chamado heptâmero de Quintiliano. Quintiliano foi um pensador grego, que ele propôs que, uma vez que você respondesse a essas 7 perguntas, você teria esclarecido qualquer situação sobre qualquer caso. Então, por exemplo, um caso criminal, né? O que, quem, quando, onde, como, por que meios e por quê, você respondendo essas 7 perguntas, você conseguiria esclarecer a sua situação. Para algumas delas, o DNA, a evidência de DNA, ela cai como uma luva. Exemplos. Quem? Né? Quem é o pai dessa criança? Quem é essa vítima não identificada? Quem é o estuprador dessa vítima? Onde? Também é uma pergunta que pode ser respondida com o exame de DNA. Exemplo, quando você consegue vincular uma vítima a um determinado local, se ela foi transportada em algum veículo de um lugar para o outro, você tem evidências que o suspeito deixou na cena, enfim, você consegue vincular também vítima e suspeito a um local de crime. Como também, às vezes, a gente consegue responder quando a gente faz, por exemplo, análise de objetos, uma arma do crime, evidenciasse uma mancha de sangue enfim, algum objeto que foi usado no homicídio, isso também pode esclarecer como aquele homicídio foi praticado, certo? Bom, e aqui, para ilustrar para vocês, eu trago alguns casos que a gente atuou no IPPGF. Para quem não sabe, o IPPGF ele foi fundado em 2005, então ano que vem a gente está fazendo 15 anos de existência. E ao longo desses 15 anos a gente já trabalhou em milhares de casos, alguns de repercussão. Como, por exemplo, em 2011, quando teve a enchente da região serrana, onde milhares de pessoas morreram, mais de 300 identificações desses cadáveres foram realizadas através de exames de DNA. A gente sabe que foram circunstâncias que acabaram agravando, não só pela gravidade da situação, pelo número de pessoas que morreram ao mesmo tempo, mas pela condição em que muitos dos cadáveres foram recuperados, né? Verão, calor, ambiente úmido, muitos já em adiantado estado de putrefação, né? Então, em alguns casos, o exame de DNA, ele auxiliou muito na identificação dessas pessoas. Outros casos também, esse caso aconteceu em 2013, um homicídio que aconteceu na Rocinha. Esse rapaz, o Helder, ele foi descoberto que ele foi o responsável pelo estupro e assassinato da Rebeca, na época. Também foi um caso que a gente conseguiu fechar através do exame de DNA, das evidências que foram recuperadas no corpo da Rebeca. E aqui uma interface interessante com a odontologia. Conversando com um colega na época, né, e algumas informações que saíram na imprensa também, o cadáver da Rebeca, ele tinha marcas de mordida. Então, na época, até um colega conversou comigo, não precisava nem de exame de DNA, ele deixou a assinatura dele ali no corpo dela, né? E uma coisa que a gente vai conversar também um pouco mais adiante, não só a marca da mordida é importante para o odonto, mas também o DNA da saliva, é possível recuperar DNA da saliva dessa marca de mordida, que pode ser usado também no exame de DNA. Outro caso também interessante, esse aconteceu em 2017, a identificação do cadáver do embaixador grego Kyriakos Amiríades, que ele foi assassinado a mando da mulher dele. Na época, o cadáver foi encontrado carbonizado dentro de um carro. E esse caso é um caso muito interessante porque a gente participou numa colaboração internacional. A identificação só foi possível através do exame de DNA, mas para isso a gente utilizou como amostras de referência. Uma amostra de referência direta, ou seja, nós recuperamos DNA do óculos dele, dessa plaquinha do óculos que fica aqui no nariz. Foi uma das amostras que a gente usou. Mas ainda assim a gente precisaria de um familiar, né, para fazer essa comparação. Sendo grego, a família dele estava na Grécia, né?
Então, nós emitimos o laudo através de uma colaboração com a polícia grega, via Interpol, que coletou o material de referência da mãe do embaixador, que estava na Grécia, fez a análise, enviou para a gente o perfil genético para que a gente pudesse, então, comparar com o perfil genético do cadáver que a gente tinha na época. Então, esse caso foi muito interessante por conta dessa colaboração internacional. Não foi o único caso em que a gente trabalhou numa colaboração internacional, já tivemos outros casos que eu me lembro agora, com a Argentina, com a Inglaterra, com a Noruega, né? Mesma situação, de estrangeiros que morreram aqui e que precisavam de identificação. Acho que o americano também. Então, mas esse, obviamente, foi o mais famoso deles pela notoriedade do caso, né? Esse aqui, bem recente, também é bastante interessante, aconteceu ano passado, esse caso aqui, inclusive, eu trabalhei. Foi um caso de estupro, onde a gente conseguiu pegar o suspeito graças a uma guimba de cigarro que ele deixou na delegacia. Ele não queria fornecer material genético para fazer a comparação no exame, mas quando ele foi prestar depoimento, ele era fumante, fumou, jogou a guimba fora. E aí, existe a jurisprudência, jogou fora, é lixo, pode ser arrecadado pela polícia. Então, os policiais da delegacia arrecadaram, enviaram para a gente usou como amostra de referência para poder comparar com as amostras do caso e deu um resultado positivo, então permitiu então, a prisão preventiva dele na época. Então, são alguns casos que eles ilustram alguns pontos bastante interessantes de como o exame de DNA ele pode auxiliar as investigações, né? Se eu começar a contar aqui, também tem outros N casos super interessantes, mas se der tempo a gente conversa um pouquinho sobre evidências engraçadas, né, incomuns que a gente recebe lá no nosso laboratório. Mas para a gente começar, então, efetivamente a tentar entrar, a entender como é que o exame de DNA funciona, eu vou começar resgatando alguns conceitos básicos lá da bioquímica, da biologia molecular, do primeiro período lá de trás, tá? Primeiro, o que é a genética forense de fato? Então, a gente falou bastante sobre isso até agora, né, mas definindo exatamente o que é a genética forense. Eu vou fazer bastante isso durante a aula, tá? Que senão minha garganta não aguenta. Então, a genética forense, ela é a área do conhecimento que trata da utilização dos conhecimentos e técnicas de genética e biologia molecular no auxílio à justiça. E reparem que aqui eu estou colocando genética e biologia molecular como duas coisas diferentes, tá? Por quê? Genética, a gente diz que é o campo do conhecimento que estuda hereditariedade. Mendel, ervilhas, azão-azinho, lembra? Ok. Então, ela estuda as leis da hereditariedade. Como que as pessoas herdam características dos seus pais, né, e dos seus antecessores, vamos dizer assim, e como que essas características se transmitem aos descendentes. Até chegar no nível de genética de populações. A gente entender como que a transmissão desses caracteres hereditários acontece no nível populacional. Já a biologia molecular é uma coisa mais ferramental, é mão de obra, é trabalho de bancada. Então, a biologia molecular é o quê? O estudo do DNA, seus mecanismos e manipulação desse DNA, tá? Mas onde que está o DNA, afinal de contas? A gente pensa logo, tá, DNA, genoma, núcleo da célula. Beleza, até aí tudo bem. O principal pacote de DNA que a gente mais analisa nos nossos exames é realmente o DNA nuclear. É aquele que está lá no núcleo das nossas células. Cromossomos, genoma humano, etc. Esse DNA a gente pode chamar também de DNA genômico ou autossômico, tá? Mas a gente também tem um DNA muito especial que está presente nas mitocôndrias, que são aquelas organelas que são responsáveis pela respiração celular, produção de energia para a célula. As organelas, as mitocôndrias, elas têm DNA próprio. E em muitas situações, esse DNA mitocondrial, ele vai ser bastante interessante para a gente para algumas utilizações forenses, principalmente na parte de identificação cadavérica em amostras que a gente vai acabar tendo interface entre genética e odontologia. Então aqui eu coloquei para vocês mais algumas imagens, porque a gente está muito acostumado a pensar em cromossomo assim, né? Esses dois bracinhos assim, né? Parecendo uma pessoinha assim, né? Com os bracinhos, com as perninhas assim.
Isso aqui é só para esclarecer uma coisa. Cromossomo, ele só fica assim quando a célula está se dividindo, tá? Quando pensar em DNA nuclear, o mais certo seria a gente pensar numa coisa mais ou menos assim, tá? Filamentos. Isso aqui é o DNA relaxado. Quando a célula está lá, completando o ciclo de vida dela, genes ativos, produzindo proteínas. Essa aqui é a forma do DNA. Isso aqui é o quê? É o cromossomo duplicado, empacotado, condensado, pronto para quando a célula fosse dividir, tá? E aqui, a nossa mitocôndria, com as suas moléculas de DNA. Reparem que cada mitocôndria, ela carrega várias cópias do seu DNA lá dentro dela, tá? Isso é uma informação que vai ser bastante importante quando a gente chegar lá no final da aula e for falar especificamente de DNA mitocondrial. Além disso, tem uma outra característica aqui que difere do DNA nuclear para o DNA mitocondrial. O DNA nuclear, ele é uma molécula linear. Embora ele fique empacotadinho e tal, mas ele tem pontas, tá? Então é uma molécula linear. O DNA mitocondrial é uma molécula circular, tá? Aquela dupla fita, só que ela se fecha, forma um círculo. Isso também é uma característica que vai ser muito importante. Lembre-se disso quando a gente for falar mais pra frente da parte de DNA mitocondrial, ok?